Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso primeiro Roda de Mulheres, um programa idealizado e produzido por mulheres para discutir, debater e pensar uma sociedade mais justa. Em cada programa teremos duas convidadas que irão contribuir com o debate e traremos para a roda assuntos relevantes ao universo feminino. Este é um programa para ser e dar voz à mulher mãe, à mulher negra, à mulher dona de casa, às mulheres que estão à frente dos movimentos e que lutam ativamente por nossos direitos. A você, mulher que está em casa e nos assiste e que também não se conforma com o que nos foi imposto. Eu sou Camila Lima. Eu sou Lana Soraya e está começando Roda de Mulheres. E para esse primeiro programa, nós vamos falar, claro, sobre feminismo. A editora Mary Webster elegeu feminismo como a palavra do ano em 2017. E isso tem um grande significado, né? Pois mulheres do mundo todo estão se unindo, ficando mais fortes e falando mais sobre a nossa força, sobre as nossas possibilidades, sobre o que a gente é capaz de fazer na sociedade, pedindo justiça. Igualdade de direitos. E para conversar com a gente está aqui duas grandes mulheres poderosas, que é a Mileide Flores, que é livreira, é geóloga, né? E a Clara Dourado, que é jornalista, colega, estilista, ativista do movimento. Múltipla, é plural. Gente, eu queria começar conversando sobre as pessoas, elas têm uma ideia um pouco deturpada do que é o feminismo. Muitas pessoas acham que ser feminista é negar-se como mulher, negar-se ou querer ser melhor do que o homem. Né? Então, eu queria que vocês dessem um pouquinho a opinião para a gente começar esse debate. Na sua opinião. Quem começa? Clara. Posso começar, sem problemas. É importante a gente entender o porquê o feminismo nasceu, né? Ele nasceu quando a mulher percebeu a importância dela enquanto ser social, enquanto força de trabalho e enquanto força política. Então, o feminismo nasceu com o movimento sufragista, quando as mulheres quiseram ter direito ao voto e também por melhorias de condições de trabalho nas fábricas. Porque quando os homens foram para a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, né, muitas mulheres acabaram indo para a fábrica, sendo que elas se depararam com várias questões que os homens não sofriam. Uma questão, a tripla jornada, né? Elas chegavam em casa e ainda tinham que cuidar dos filhos. E outra questão que, infelizmente, a gente luta até hoje para acabar, que é o assédio, estupro, várias outras questões que os homens não sofriam nas fábricas, né? no seu mercado de trabalho. Algumas conquistas já ocorreram. De lá para cá, a gente tem o direito ao voto, por exemplo, em alguns países, não todos, infelizmente, né, do mundo, mas muitas outras coisas permanecem. Então, essa estrutura patriarcal, ela segue presente agora, em 2018, né, e é muito triste a gente perceber como a gente ainda não conseguiu evoluir, apesar de todas as coisas que a humanidade já viveu, todos os períodos aí de guerras e todas as coisas que já fizeram com que a gente parasse para refletir, revoluções, né? Busca por liberdade, amor livre, várias questões de várias décadas até chegar aqui. Infelizmente, o machismo permanece. Infelizmente, a estrutura patriarcal permanece, com homens e mulheres reproduzindo o machismo, infelizmente, né? E aí, o feminismo é justamente essa luta, essa ideologia política, filosófica, que busca uma igualdade ou equidade, né, entre os sexos dentro da política, da economia, dos âmbitos diversos da sociedade. E é exatamente o que a gente estava comentando, né? Ninguém está lutando para ser melhor ou maior que não sei quem. A ideia é justamente o que a Clara falou, né? A equidade. E a Mileide? Eu não retiraria nada do que ela falou, mas eu só gostaria de colocar o tempo. Né? Eu acho que a mulher sempre se percebeu feminista ou atuando como muito anterior a isso. Né? Se a gente perceber dentro, eu acho que
a filosofia, a psicologia, a gente busca muitos mitos, né? Os mitos antigos com deusas e deuses, né? E as deusas já existiam, as guerras também, e a luta feminina para a ocupação do seu espaço, né? Ela já acontecia nessa época, tanto que se você pegar os grandes teatros gregos, né, você vai ver na literatura isso refletido. Né? Então, eu acho que essa luta ela é muito... feminismo, só né? não Mas tinha o nome, mas a atitude, a ideologia já estava lá. Né? Então, eu vejo que o feminismo está muito mais ligado à questão da atitude, porque eu posso ter homens e mulheres feministas, como você bem falou. Né? Então, é por aí. Para mim, é a questão mais da atitude e esse olhar que se tem sobre a igualdade de posição, a igualdade profissional, a igualdade em tudo. De direitos. De direitos, né? Direitos e deveres. Eu sempre gosto de relacionar as duas coisas. Então, nós fomos às ruas para saber também a opinião das pessoas, né? Qual é? A gente vai rodar agora um vídeo, quero que vocês deem uma olhadinha também. Feminismo é a gente poder andar tranquila por aí, ocupar os carros que a gente não poderia ocupar antes, né? E a gente ficar bem, assim, livre, entendeu? Como todo mundo, poder andar a hora que quiser, poder fazer o que quiser, entendeu? Sem ter ninguém rotulando a gente direto, que mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. Mulher não tem que fazer nada, eu quero fazer só o que eu quero e pronto. Que pergunta difícil. Feminismo seria você realmente conquistar os seus direitos de mulher. Significa a gente se empoderar, ter direito às nossas escolhas, ter respeito, conseguir tudo que a gente quer, mesmo que muitas barreiras eram impostas pra gente. A gente tinha potencial, mas não tinha espaço. E agora a gente vai mostrar o nosso potencial e tudo que a gente pode. Eu acho que todo mundo deve ser igual e que o homem não é melhor do que a mulher. Tem mulher que tem um cargo até maior que os homens, né? E tem cargo que as mulheres não exerciam, né? Hoje está exercendo, né? Como motorista de ônibus, dificilmente a gente vê, né? Hoje em dia a gente vê. Infelizmente, antigamente o mundo era muito machista. A mulher tem que estar ali em casa, dona de casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você sai com certos tipos de roupa, você está ali provocando e tal. As mulheres hoje, elas querem ser mais do que o homem em todo sentido. Então eu sou contra. Eu sou mais idosa, na minha época nós não tínhamos esse direito de fazer tudo isso, meu amor, que elas estão fazendo. Não cuido mais de marido, não cuido mais de filho, não cuido mais de casa, não cuido mais de nada. Achar que tá certo isso aí. E aí, meninas? Complicado, né? Infelizmente ainda tem muita gente mesmo com essa acepção deturpada do que é o feminismo, mas eu acredito nas gerações mais novas. Acredito aí no poder da informação, do compartilhamento, seja on ou offline. Eu acredito muito nesse poder das gerações mais novas para conseguir conquistar um futuro melhor. Né? Não, mas é tão interessante o depoimento dessa senhorinha, que eu achei ela fofinha também, mas assim, o depoimento dela, assim, ela ficou tão... que ela viu que a realidade do que ela disse não condiz com o que nós vivemos atualmente, né? Que ela se desculpa, né? Ela diz assim, não, mas é por causa da minha idade, da minha época... Né, eu vivenciei isso, eu vivia isso, então era desse jeito, como se fosse assim, eu penso dessa forma porque realmente, né? Ela foi moldada para isso. Ela foi moldada para isso. Ela foi moldada para isso. Né? Então, no momento que ela pede desculpas, eu já percebo que ela é feminista na sua essência. Na sua essência. Entende? Eu acho que toda mulher é, né? Mas eu acho que a educação, aquilo que se via nas escolas, aquilo que se aprendia dentro da escola, que é para ser a mulher do lar, que é para ser aquela mulher que tem que deixar tudo pronto para aquele o provedor da casa chegue e o menino tem que estar tomando banho, não pode fazer barulho porque o pai vem do trabalho. Eu vejo em pessoas como ela, no momento que ela pede desculpa, é porque ela está aceitando essa própria posicionamento da mulher de hoje, né? A mulher ela já pode até achar estranho, mas no íntimo ela vai aceitar que ela sai à rua, que teve um momento do realmente desabotoar seu sutiã, que foi a forma de liberdade demonstrada, né? Então Mas eu acho que existe uma diferença hoje do feminismo, porque antes se lutava
por direitos, era uma coisa que não existia ainda, Isso. e elas estavam lutando e batalhando. Hoje é uma coisa assim, olha, é meu direito, eu quero que permaneça, eu exijo que seja dessa forma, entendeu? Acho que existe aí uma outra forma assim, de... Mas a gente mais ou continua menos, porque na assim, luta por existem... direitos. Tipo, a gente não tem é uma muitos luta... que não foram exatamente, conquistados porque, ainda. exatamente, porque muita coisa, na verdade, a gente não conquistou, muita coisa ainda falta, então a gente não está querendo só firmar o que a gente tem, né? A gente está querendo mais coisas, porque, na verdade, muita coisa ao longo da década foi conquistado, mas nem muita coisa que a gente batalhou, as outras mulheres batalharam, elas ainda não foram conquistadas, tanto que a gente ainda tem que fazer um programa discutindo qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. E o né? conceito, Porque... né? E Até hoje o próprio exatamente. conceito ainda não foi bem entendido. Como tu estava falando Sobre sobre que ela feminismo, né? entende, tipo, quando a gente foi na rua, a gente perguntou, a pergunta era, o que é feminismo, né? Você sabe o que é, o que significa. Então, quando a pessoa ouve feminismo, ela já faz aquela, aspas, confusão mental de não saber exatamente. Na essência ela era, mas ela só não se reconhecia no termo. Não, às vezes Né? até fica como um palavrão você ser chamada de feminista. Às vezes as pessoas tentam agredir como se fosse uma coisa terrível ser feminista, e não, entendeu? Toda mulher tem que realmente ser, é uma luta que é necessária. A gente sempre cita muito esse questionamento dentro de casa, e a gente sempre cita como se essa casa sempre fosse composta de homens, mulheres e filhos. Muitas vezes essa casa não é composta dessa formato. Então eu também tenho que aceitar os outros formatos. As famílias e mudaram. as famílias diversas, né? E a mulher se colocando muitas vezes como aquela que quer fazer a opção de ficar dentro de casa. Como é que hoje, dentro desse debate, do sair por trabalhar, que é o mundo do trabalho que está me fazendo, parece que é o ponto central do debate, essa conquista do mundo do trabalho, quando eu acho que é a conquista de posicionamento dentro da própria existência, né? A mulher se colocando como um ser pensado, um ser visto, que é mulher, o outro é homem, mas cada qual com seus espaços iguais, com as suas vontades iguais também. Quer dizer, seus seu posicionamento posicionamentos. dentro, a sua posição, da sua vivência, também é uma forma de luta, é isso? É uma forma de luta, né? E eu sempre tive um carinho muito grande, talvez por um histórico de vida, mas um carinho muito grande pelas mulheres que hoje fazem a opção de não sair para o mercado de trabalho, mas ser mulher sendo dona de casa. Né? Aquilo que pejorativamente, que é um grande trabalho que também, é um grande né? trabalho, pejorativamente. Que muita gente diminui e desvaloriza esse pois trabalho. Pois chamam do lar. Né? Então, essa mulher que faz pejorativamente chamam do lar. Né? Como se isso não é profissão, desqualificando pessoa, né? essa atitude dela por querer ser do lar. Eu acho que isso também tem que ser visto e isso tem que entrar no debate. Essas opções outras que não sejam esse mundo real, esse mundo quadradinho, dessa família que se conhece, ou que não é nem que se conhece, que nós conhecemos outras, mas que se impõe como a ideal. A heteronormatividade, né? Isso. A gente está vivendo hoje... A gente está vivendo hoje a quarta onda do feminismo, né? A primeira foi a que eu já comentei, que veio com as sufragistas. A segunda foi na década de 60 entre 50 e 60, assim, que foi um movimento mundial por uma liberdade maior ligada ao corpo. Ao corpo. Então veio a liberdade de expressão com a mini saia, o direito de poder usar o seu corpo como quisesse, até questões de amor livre junto com o movimento hippie de Woodstock. E isso reverberou em vários outros lugares do mundo, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também tinha a ditadura militar, então tinha essa questão física, questão física da liberdade mesmo do corpo, né? Então era muito focado nisso. Falava-se de aborto, de pílula, de uma série de coisas em relação ao corpo da mulher. E aí na década de 90, a terceira onda já começou a ter as suas ramificações, e aí veio a importância do feminismo negro, veio a importância do feminismo lésbico, veio a importância de outras minorias estando em conjunto com isso, porque a gente, como diz a Audre Lorde, ninguém vive uma vida de um problema só, né? Então, se você é uma mulher negra e lésbica, você vive a dor de ser mulher,
Você vive o machismo, você vive o racismo e você vive a lesbofobia. Então, a gente tem que aprender também que não existe só, como você mesma falou, a questão da heteronormatividade das famílias. Existe, às vezes, também uma visão heteronormativa até sobre o feminismo, né? Então, assim, quando se fala, por exemplo, em violências contra a mulher, a gente não tem dados de violência entre casais homoafetivos, por exemplo, né? De mulheres com mulheres, e como que é essa violência, como que é esse assédio que acontece, que também acontece. Eu sou mulher lésbica, então eu tenho essa experiência de vida e posso falar com propriedade sobre, né? Não é um achismo, não é um achismo, estou falando da minha própria experiência e da minha própria pesquisa. E aí essa quarta onda do feminismo, ela está justamente trazendo muito mais essa liberdade de expressão, né? Inclusive de que a mulher pode ser dona de casa se ela quiser, que a questão, na verdade, maior é a liberdade de escolha e de potencialidade. Que isso é que é um grande divisor de águas. Eu fiz uma dinâmica, um dia desse, uma palestra que eu dei, que era a dinâmica dos privilégios, né? Então eu falo assim, quem é homem, todo mundo encostado na parede, quem é homem, um passo à frente. Quem é branco, um passo à frente. Quem é heterossexual, um passo à frente. Quem é classe média para cima, um passo à frente. Quem tem carro, um passo à frente. Era numa faculdade particular. Quem aqui não precisa do trabalho para se sustentar, que é sustentado pelos pais, um passo à frente. No final, mulheres estavam de um lado, homens estavam de outro, as mulheres negras ou como eu, né, multiétnicas, indígenas, mais atrás. E resumindo, homem hétero, branco, cis, de classe média alta, na ponta. E aí eu falei, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Isso daqui é a nossa sociedade. Vocês já nascem lá na frente. Por isso a importância de todos nós caminharmos juntos, para vocês usarem o lugar de privilégio de vocês para dar lugar de fala para a gente, que não tem. E a Clara já começou a falar um pouco também sobre a diversidade dentro do próprio movimento, né, do próprio movimento feminista. E a gente vai continuar sobre isso no próximo bloco, porque esse já acabou. A gente volta já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, aqui com a gente, Clara Dourado, que é jornalista e ativista, e Mileide Flores, que é a nossa querida livreira, né? Estávamos falando sobre o feminismo, agora a gente poderia começar esse segundo bloco falando um pouco das vertentes do feminismo, né? Que são diversas. Como a gente estava comentando antes, né? A partir dos anos 90, dos anos 80, 90, o feminismo ele começou a ter algumas ramificações, inclusive por divergências de pensamento, né? O que é normal e é saudável, né? E aí começou a se perceber que algumas pessoas, algumas mulheres, elas sofriam duplo, às vezes até triplo preconceito, né? E a gente não pode tratar isso de uma forma isolada. Não são todas as mulheres que sofrem as mesmas questões, né? Você vai saber falar muito melhor que eu, por exemplo, sobre a mulher negra, todo o estereótipo que envolve a mulher negra num país racista como o Brasil. Então, além de ser mulher, de sofrer aquele medo de andar na rua, que todas nós sentimos, desculpa, e de ter todas as questões sociais que as mulheres, de desigualdade que as mulheres sofrem, a mulher negra ainda tem um ponto a mais, né? Em relação à opressão estética, em relação à opressão sexual, vários outros pontos. São preconceitos sobrepostos, né? Exato. E aí, quando a gente está num país diverso como o Brasil, e a gente vê que a grande maioria também da população pobre é negra, a gente também tem que pensar nesse lado social da questão econômica também. Tentar diminuir essa disparidade para dar condições de equidade para que as pessoas consigam exercer suas potencialidades, né? E aí, dentro das várias vertentes, tem também o feminismo lésbico, tem também a questão da mulher com deficiência, que também é essencial que seja tratada. Existem muitas ramificações do feminismo e cada um é essencial para que se chegue num diálogo maior dessa copa da árvore, digamos assim, que é o feminismo interseccional. A interseccionalidade, ela é um pensamento que junta todos esses pontos e compreende que a gente não consegue ver nada isolado, que a gente tem que ver o todo
para que a gente consiga, de fato, avançar e conquistar alguma mudança, né? Então, a ideia não é separar, pelo contrário, é conseguir compreender é muito difícil, mas compreender essas divergências para que juntos todos a gente consiga dar as mãos para entender que uma mulher trans tem questões só dela, para entender que uma mulher lésbica tem questões só dela, que uma mulher negra tem questões só dela, a mulher indígena tem questões só dela, a mulher com deficiência também, e que ninguém tem que ficar só dentro do seu próprio universo. Pelo contrário, a gente é muito mais forte quando a gente está juntas. Os movimentos surgiram justamente pela mulher branca, né? Com a mulher branca de classe média, né? Então, quando surgiu, é diferente. A leitura de uma mulher branca, por exemplo, de classe média, vê a realidade da mulher negra, da periferia, né? E o interseccional é justamente isso, né? Para que, inclusive, a lei consiga perceber que existem diferentes formas de preconceito e às vezes uma disparidade econômica muito grande. E uma pessoa só, ela não tem um preconceito só por causa da cor, é da cor, da classe social, da escolha sexual da pessoa, né? E a internet como ferramenta nessa luta, eu acho que é uma ferramenta bastante importante, né? Sim, ela é muito essencial, até porque pegando esse gancho, por exemplo, né, que você comentou da questão assim, da mulher branca não tem às vezes a vivência, não tem, ponto, né? A vivência de uma mulher negra, então muitas vezes a mulher negra não se sentia representada dentro do feminismo porque era, exemplo, estamos buscando sair de casa para ir para o mercado de trabalho. Só que aí quando essa mulher branca vai para o mercado de trabalho, quem é que fica em casa cuidando do filho dela? É a mulher negra. A mulher negra não teve essa opção de pedir para ir trabalhar, ela sempre teve que trabalhar. Então, que história é essa de que mulher não oprime mulher? Então, assim, existem muitas questões que são essenciais que a gente pense. E a internet, né, nós como comunicadoras sabemos, né, que as mídias tradicionais, elas, por muito tempo, e até hoje também, elas são comandadas por homens brancos heterocis. Então, acabava que isso também ia dentro dos interesses e da visão, que é uma coisa até natural também, da visão dessa heteronormatividade e de várias questões que eram pautadas para esse lado. E aí a internet permite que várias pessoas que eram consideradas marginalizadas, no sentido literal da palavra, de viver à margem, né, da sociedade, elas tinham voz. Com a democratização dos meios, tanto celular, câmera digital, como a internet vindo também, essas pessoas passaram a ter um lugar de voz e de, a partir disso, criar redes. Quando você sofre um assédio, às vezes você pensa que a culpa é sua. A partir do momento que você entra no Facebook, você se depara com um movimento de mulheres falando sobre isso, como, por exemplo, a hashtag Meu Amigo Secreto, que é do coletivo Não Me Calo, e aí você vê um site como Think Olga, que criou o mapa do assédio. Aí você, opa, o problema não sou eu, o problema era ele que estava errado mesmo, eu não sou a culpada, eu sou a vítima. Isso muda completamente a perspectiva. Quando você é uma mulher negra e você não entende por que você está sofrendo aquela opressão estética de querer que a sociedade te embranqueça ou de que os homens te veem de uma forma mais sexualizada porque você é a mulata, a maravilhosa, né? O símbolo sexual do Brasil. A mulata tipo exportação, né? Você não entende aquilo, você não entende aquilo, mas aquilo te fere, você não entende cognitivamente, mas ali a emoção tá acontecendo. E aí você entra e você vê um canal no YouTube como o da Nathalie Neri, ou você vê uma fala da Djamila Ribeiro, e você começa a perceber essa diferença, essa dupla questão que a mulher negra sofre, você se identifica e você se empodera. Então é muito importante a internet e as redes sociais por isso, porque elas trouxeram as conexões, né? Mas eu queria voltar só um pouquinho para o que a Mileide falou, que ela disse sobre a questão do ativismo, né? Porque, assim, a Clara é claramente ativista, entendeu? Mas a Mileide já é uma postura diferente, né? Diferente. Já é mais um posicionamento que você tem diante da sua vida, né? Eu nunca fiz parte de nenhum movimento. E acredito que tenha feito parte de uma grande maioria de movimentos. Tipo, não como uma ativista, mas estando lá me posicionando. Como feminista. Né? Como feminista.
né? Então eu remonto aí à década de 70, que é quando eu me vejo já entrando em alguns movimentos mais coletivos, que foi o movimento estudantil, retomando, né, na década de 70, algumas tipo assim, a retomada das rupturas de 68, né? Então eu entro dentro do movimento estudantil, aí dentro de um curso que era praticamente de homens, um curso de geologia, se hoje ainda é visto como um curso masculino, eu fico imaginando Naquele década período, de então... 70, quando o Ceará estava iniciando esses cursos de geologia, né? E aí remonto. Dentro de movimentos estudantis, eu, na direção do primeiro DCE de retorno de 79, eu na Secretaria de Cultura desse DCE, já à frente de um movimento em defesa de uma mulher geóloga que passa num concurso da Petrobras e onde estava nesse concurso um item de os dois... De desempate. De critério de desempate, ser homem ou ser mulher. Ela passa, eu acredito que as notas tenham sido fabricadas para poder ficar iguais, para que o homem pudesse entrar. Ganhar pelo fato de ser de homem. Ser homem. Então, era uma mulher passando num concurso da Petrobras para trabalhar em plataforma, isso uma mulher de Belém, do Pará, e o Brasil inteiro, a geologia do Brasil todo se junta. As poucas mulheres geólogas, estudantes de geologia, se unem. Foi aí onde eu vi o meu primeiro momento de uma atuação mais direta dentro de um movimento. E de sororidade, né? E era muito mais visto como um movimento de solidariedade, porque a gente se via no futuro nessa mesma condição. Sim. É uma pena. Mas a gente estourou muito concluir, tempo. porque aí ela já conclui e já dá as últimas considerações. Tá certo, como sempre, quando o papo está melhorando, né, a gente fecha. Mas o que eu queria colocar era isso, que eu acho que o feminismo ela começa mesmo pensando no todo, né, depois é que ele se compartimentaliza e volta hoje à necessidade de ver isso coletivamente. Eu acho que esses são os movimentos necessários para que ele possa tomar forma e a geração daquele momento entender o que está se debatendo. Esse movimento feminista que eu acredito que as novas gerações não vão deixar a gente frustrada, né, com o que se foi iniciado. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, batendo papo sobre esse assunto que é tão importante para todos nós, não só mulheres, mas homens também. E é justamente isso que eu quero fazer de consideração final, é que assim, o feminismo não é sobre deixar de se depilar, deixar de trabalhar em casa, enfim, ele é sobre escolhas, sobre potências, né, de todos nós. E as pessoas gostam de fazer algumas brincadeiras com feminazi, mulher que está lutando pelo seu direito é feminazi. Gente, não comparem com a pior coisa que já aconteceu na história da humanidade, por favor. Isso é muito leviano, né? É rir para não chorar. Mas é importante que a gente tenha essa compreensão de que o feminismo está aqui para todos, para todas, para todes, né? Como diria a Márcia Tiburi. Então, a gente está buscando realmente uma equidade de gênero para que todos possam exercer as suas potencialidades, inclusive os homens, que possam exercer mais a sua sensibilidade, que possam exercer mais a sua liberdade de não se colocar nessa pressão de ter o papel de provedor. Enfim, ele vai ter se ele quiser, e se a companheira dele ou o companheiro assim quiser também, ou se ele for sozinho, enfim, que seja. Então fica a dica aí, espero que a sementinha tenha sido plantada e que vocês sigam. Maravilha, claro. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Eu só contribuí para o nosso programa. Eu e Camila estaremos de volta na próxima semana. Tchau. Tchau.